Olá, pequeno empresário, começando mais um episódio da série Fluxo de Caixa em Modo Sobrevivência. Hoje nós temos como convidado o Thiago, do Instituto Montanari. Ele vai se apresentar daqui a pouco. É uma pessoa que está fazendo um trabalho aí de que ele mesmo chama de utilidade pública, esclarecendo as pessoas sobre o auxílio emergencial, esclarecendo os pequenos empresários sobre as medidas provisórias que estão surgindo aí. Então, assim, ele está mesmo dedicando quase que 24 horas por dia para trazer a informação, porque a gente sabe que a informação fica em diário oficial, fica meio truncada, tem que entender de legislação para poder esmiuçar aquilo e saber qual é o impacto que isso tem diretamente na nossa vida. Se você não assistiu o episódio âncora dessa série, eu recomendo que você acesse o link que nós vamos deixar aqui embaixo, chama Fluxo de Caixa em Modo Sobrevivência. Nós falamos dos 4 fatores que afetam diretamente esse fluxo de caixa, que a pessoa tem que se preocupar nesse momento. Seria a reserva de emergência, que faz toda a diferença nesse momento, se você entrou com reserva, ou se você entrou zerado, ou se você entrou endividado. Mas falamos que mesmo as pessoas que entraram endividadas, não significa que as coisas estejam perdidas, ainda há esperança, ainda há possibilidades para essas pessoas que estão endividadas, aproveitando um outro fator que são essas medidas que a gente está chamando de socorro. São essas medidas do governo, essas medidas de banco, de postergação de empréstimos e tudo mais. Então, ainda tem saída mesmo para as pessoas que entraram endividadas, e depende também qual é o segmento que o pequeno empresário está. Se é um segmento que foi profundamente afetado, se é um segmento que está conseguindo ter receitas ainda que menores. Então, aí o terceiro fator seria a receita. Nesse momento, é de extrema importância que a gente tente preservar ao máximo essas receitas. É difícil, mas e tem que ir para o mundo online, tem que trazer estratégias para poder conseguir manter o máximo possível de receitas ou perder o mínimo possível. E o quarto fator seria os custos e despesas, que a essa altura do campeonato não é mais novidade para ninguém, que a gente vai ter que aprender a conviver com o mínimo, a viver com o mínimo. A gente vai ter que cortar tudo que não é absolutamente necessário, porque outra questão também é que nós não sabemos até quando isso tudo vai. Então, são esses 4 fatores que nós falamos. Nesse vídeo, em especial, nós vamos abordar 2 deles, para contar aí com a expertise do Thiago, que seria falar mais das receitas, que é a grande dificuldade das pessoas, como continuar fazendo receitas, mesmo numa época de pandemia, numa época em que todo mundo está segurando o dinheiro e com medo, sem saber o dia de amanhã, e sobre um fator que são as medidas de socorro e o que é interessante aproveitar nesse momento, o que está por vir por aí. Então, nós vamos falar mais exatamente desses 2 fatores. Thiago, se apresenta para o pessoal quem você é, o que você faz, o que você está fazendo nesse momento de pandemia. Vamos lá. Camila, muito obrigado primeiramente, né, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui, poder conversar com o seu público, poder bater esse papo com você. A gente está vivendo um momento de grande incerteza, né, como a gente vinha conversando, um momento muito difícil, um momento sem precedentes na história da humanidade, e a gente pode dizer isso com a boca cheia, porque é de fato um momento sem precedentes, muito complicado, um momento muito difícil, como eu disse, de grande instabilidade, e no meio do caminho, né, a gente não consegue, acho que é o fator principal dessa insegurança que a gente sente, do medo que a gente sente, é o fato da gente não poder planejar, né? Os nossos planos, eles meio que foram chacoalhados, né? A gente conseguia enxergar, você planejava a sua empresa para 6 meses, para 1 ano, né? Fazia planos, minha empresa vai chegar nesse ponto, não somente para as empresas, como para a pessoa física também, e agora a gente se pega numa situação que a gente não consegue mais planejar. E aí, no Instituto Montanari, a gente entrou nessa crise, já estávamos posicionados no mundo online, né? Já falávamos com o empreendedor, com o empresário, já tínhamos aí nosso trabalho de consultoria, e no meio da crise a gente se perdeu um pouco, porque a gente foi sendo jogado de um lado para outro, né, ao longo da crise. A gente começou cobrindo, né, algumas coletivas de imprensa, em que o governo anunciava medidas econômicas, e de coletiva de imprensa em coletiva de imprensa foram sendo anunciadas uma enxurrada de medidas, muitas coisas foram acontecendo, e a gente acabou adotando uma posição de realmente repassar, né, mastigar toda essa informação e repassar para as pessoas, de um modo geral,
agora não somente para empreendedores, para o público de modo geral, para a população de modo geral, todas as informações pertinentes. Aí a gente fala desde empréstimo para a pessoa jurídica, para as empresas, até, por exemplo, o caso do auxílio emergencial, que a gente começou cobrindo por conta do microempreendedor individual, que é também o nosso público, o pessoal que nos acompanha, mas que o auxílio emergencial acabou abraçando muito mais gente, né? Atingindo muito mais gente, o informal, os desempregados, a mãe solo, enfim, agora já se fala até inclusive na ampliação do auxílio. Então, o nosso papel, nesse momento, ao longo da crise, o papel do Instituto Montanari, do canal, do site, do Instagram, é realmente repassar para a sociedade de um modo geral as informações de um modo mastigado, de um modo mais simples, para que as pessoas entendam o que está acontecendo, o que o governo está agindo, do ponto de vista econômico, exclusivamente do ponto de vista econômico. Quais são os movimentos que estão ocorrendo. Inclusive, a gente acompanha parcialmente, né, o movimento fora do Brasil, como, por exemplo, no caso dos Estados Unidos. É isso, foi assim. A gente faz um trabalho, você perguntou sobre o trabalho de voluntário, a gente faz um trabalho de consultoria empresarial, temos empresas aqui que a gente acompanha de perto, né, que a gente ajuda na administração dessas empresas, e vai ser bacana a gente conversar um pouquinho sobre elas, sobre o que elas estão fazendo, como é que cada uma está superando esse momento, esse desafio que a gente está vivenciando. No nosso caso aqui da Gestapo, a gente atua com BPO financeiro diretamente, é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. Então, a gente faz a terceirização dos processos financeiros para pequenas empresas, mas nesse momento a gente está tentando levar mais informações e levar orientações e esclarecimentos para o pequeno empresário. E aí o pequeno empresário é desde um MEI, que fatura muito pouco mensalmente, até um empresário de porte um pouco maior. E aí nosso enfoque é sempre na questão financeira mesmo. Então, quando a gente fala da crise Covid-19, a gente tem a crise na saúde que está aí, e a gente acompanha bastante a questão da curva, do achatamento da curva e tudo mais. Só que tem uma outra curva aí, que é a curva da crise financeira, que aí eu gostaria que você falasse um panorama geral de como é que você está vendo essa questão, assim, minha opinião, essa curva ainda, a gente não subiu nem um pedacinho inicial dela, ao passo que a gente está falando de achatamento de curva na saúde e tudo mais, no financeiro, a gente não viu ainda, a gente não subiu ainda quase nada dessa curva, só que existe uma insegurança tremenda de quanto tempo será que vai levar para a gente chegar no ápice dessa crise financeira, o que mais que vem por aí, o que você está vendo no geral assim dessa crise financeira que a gente está começando a entrar nela? Eu não sei se você concorda, se a gente de fato está começando ou se a gente já está mais avançado nela. Então, primeiramente, eu acho que o mundo, o que está acontecendo do ponto de vista do online, que a gente vai falar um pouquinho aqui, já era uma tendência, né? O mundo só acelerou o online como tendência bastante. Eu acho que a gente avançou 10 anos aí. O que a gente estaria vivendo daqui a 10 anos, a gente está vivendo hoje, né? Que é todo mundo correndo para o mundo online, tentando se adaptar a essa nova realidade. Agora, do ponto de vista de tendência, você falou de curva. Bom, eu vou ser bem sincero, tá? Minha opinião sincera a respeito disso. Eu acho que esse achatamento ele existe do ponto de vista de saúde pública, para que as pessoas, para que os hospitais, para que o sistema de saúde comporte aí essas pessoas, né, que estão acometidas. Mas eu não acredito em curva, porque vai ficar nesse padrão ali, não tem uma baixa. Veja bem, hoje, mais cedo, o Bolsonaro novamente falou, né, o presidente Bolsonaro novamente falou de 70% vai ser infectado. Se ele tem razão, e isso ele fala porque existem estudos que mostram isso, que 70% da população vai pegar, etc. e tal, veja só, a estimativa é que 1,8 milhão de brasileiros morram se realmente 70% da população pegar. Hoje nós estamos aí com 10 mil, 11 mil, 12 mil mortos, né? Pensa. Então, não existe uma baixa, existe uma constância. Então, o que vai acontecer é que, sim, a crise é difícil dizer isso, mas tudo indica que a crise vai se prolongar por muitos meses ainda. Isso é matemático, entendeu? Vai demorar muito tempo. Quando as pessoas estão contaminadas X, até toda a população se imunizar, se contaminando, né, de fato, vai demorar muito tempo para a gente chegar no final. E o que a gente vai perceber
é que ao invés de ter uma alta, depois uma queda, é uma constância. Mas, assim, momento dá uma afrouxada um pouco, o comércio reabre. Opa, não, segura, encheu os hospitais, Não, o número o que eu tô de dizendo da leitos aqui curva, está muito pequeno, a taxa de espaço ficou muito pequena. Então, o que eu tentei dizer da curva seria, por exemplo, a gente sim. tem uma curva do problema da saúde, que é dos contaminados versus os leitos e tudo mais. Quando a gente pensa no aspecto financeiro, quando eu falo que a gente não subiu nem o primeiro quadrante da curva, seria que essa crise a gente ainda não sentiu na pele ainda o que está por vir. Você acredita que é dessa forma, que ainda tem muitas coisas piores para acontecer em termos de crise, ainda vai se acentuar mais, ou você acha que a gente vai ficar numa constância como está? Que assim, que não vai piorar mais que isso, ou que não vai, e que vai demorar a melhorar? E esse parâmetro de curva que eu comparei. Entendi. Então, pois é o que eu estava falando da curva da saúde, né? Porque a curva da saúde é que traz agora a gente para o lado econômico. Como não existe altos e baixos na saúde, né? Esse alto e baixo é bem relativo, a tendência é que isso se estenda para que o sistema de saúde vá absorvendo aos poucos os doentes. Isso vai acontecer, vai ter um impacto nos negócios. Então, a gente vai ter altos e baixos nos negócios. Vai ter um momento de pode afrouxar, pode voltar a funcionar normal, né? Seguindo as regras de saúde. Em alguns momentos, opa, não, fecha de novo. Então, o empresário ele vai ter que se adaptar, a empresa vai ter que se adaptar a esses altos e baixos determinados pela questão de saúde, entendeu? Porque é o que vai acontecer, é o que está se mostrando. Eu vi uma notícia hoje, por exemplo, mais cedo, de que novamente a China volta a falar de novo em fechar e etc. Então, você vai verificando que até os países que aparentemente estavam em uma situação de tranquilidade, não, a própria Alemanha, a Alemanha falou, não, vamos afrouxar um pouco. Não, agora não, segura mais um pouco. Então, eles vão afrouxando, percebem que mais gente se contaminou, aí fecham. Então, isso vai ter um impacto no lado econômico e o resultado final disso é um tempo muito maior de duração, né? No começo, não sei se você se lembra, mas se falava em uma crise que ia durar até, de repente, maio, né? Junho. E olha aí, agora já não se fala mais, essa possibilidade já se foi. Então, eu assisti a um canadense especialista em economia, muito respeitado nos Estados Unidos, e ele falando, economista lá, e falando, bom, previsões, né? Fevereiro e março do ano que vem, entendeu? São as previsões dos economistas por lá, falando de economia americana. Eles, inclusive, preveem um crash na economia americana para fevereiro ou março. Eles não sabem precisar. Crash o auge da crise econômica em fevereiro e março. Pensa, é muito tempo. Então, a gente tem muito chão ainda pela frente, sim. Eu não quero ser profeta do caos, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode olhar para isso e ficar em pânico, com medo, desesperado. Não, você tem que olhar para isso e falar, como empreendedores que somos, como nós podemos nos adaptar a essa realidade e preparar os nossos negócios, nossas empresas e a nossa mente para encarar isso aí. Se você fica com medo, se retrai e tal, você não vai solucionar nada. Então, a gente, como empreendedor, a gente tem que pegar, como a gente acredita que a gente tem as rédeas da nossa vida, que a gente não segue a filosofia do deixa a vida me levar, as coisas vão acontecer e tal. A gente acredita que a gente pode escrever o nosso futuro. Então, como empreendedor que somos, a gente tem que sim tomar as rédeas para a gente, da nossa vida, da nossa empresa, e fazer as coisas acontecerem. Tem muitas oportunidades surgindo, né, o tempo todo. Como nem todo mundo, nem toda a concorrência estava no online, tem muito espaço, tem muitas lacunas de mercado, vai sobreviver aquele que for mais sagaz, aquele que for mais rápido, aquele que for realmente mais dedicado nesse momento. A crise exige dedicação. Aquele que ficar inerte, perplexo, desesperado, não vai sair do lugar e a tendência é que ele seja mais um, né, varrido aí por esse momento. Mas sim, existem muitas oportunidades e é disso que eu acho que é nisso que o empresário do momento deveria focar. Deixar de consumir um pouco as notícias, porque as notícias elas nos levam para baixo. Eu mesmo estou dando notícias aqui, a realidade é essa, vai se estender, provável que vai se estender sim, a gente não tem previsão. Esquece isso, agora vamos lá, dobra as mangas e vamos trabalhar para superar esse momento. Aí para sair do lado de lá muito mais forte do que quando a gente entrou. E o que você sugere para o pequeno empresário fazer do ponto de vista das receitas, né? Como entrar nesse mundo online? Eu tenho entrevistado pessoas que começaram agora a fazer qualquer coisa que seja uma call no Zoom, como nós estamos fazendo aqui, que não conheciam essa ferramenta, e aí vem sempre aquela questão, né?
quando você se depara com algo completamente novo que você nunca usou, primeiro você rejeita, depois você acha extremamente difícil, e até você achar aquilo familiar e conseguir lidar com aquilo de maneira natural leva um tempo. O que você sugere para esses pequenos empresários, seja na questão online ou seja na questão offline, para que eles pensem em continuar fazendo receitas para a empresa, que é um dos pilares, né? Se a minha empresa não fatura nada ou se cai demais o faturamento, eu vou ter mais dificuldades para lidar com tudo. Uhum. Então, como eu disse, é uma questão primeiro de cabeça, né? De mentalidade. Se você está realmente preparado para encarar, você vai encontrar a oportunidade no meio da crise. Eu, trazendo para o caso real, nós tivemos casos aqui de negócios que aparentemente não teriam solução, né? Como o caso de restaurante. Nossa, fechou, foi um dos primeiros a fechar, né? E cheio de regras hoje, se for reabrir, distanciamento, o empresário não vai ver no mundo físico nunca mais, ainda que reabra, por ter que seguir agora as regras de sanitárias, ele não vai conseguir reaver o faturamento que ele já teve um dia. Seja porque a população está com medo de se encontrar ali, seja porque as pessoas ele não pode aglomerar pessoas, seja porque agora todo mundo tem que usar máscara. De um modo geral, as pessoas têm medo, né? E esse medo vai fazer com que o faturamento dele reduza. Então, não adianta ficar esperando que um dia volte a ser como é. Tem que trabalhar. E aí o restaurante que a gente tem aqui, um deles, né? Já falava há muito tempo. Vamos fazer e vender, por exemplo, marmitas e entregar, delivery. E aí o empresário sempre prorrogava. A gente fez todo o estudo, ele passou a dominar a internet muito bem, entendia tudo sobre a internet, só que ele aplicava todo o conhecimento para o presencial, para levar o cliente até o local, até o ponto comercial dele. Quando aconteceu a pandemia, ele foi forçado a fazer aquilo que a gente falava há um tempão. Não, agora não vai ter jeito. Então, ele transformou o restaurante dele numa grande cozinha industrial e ele está faturando mais do que ele faturava antes. Então, assim, olha aí, tem oportunidade, entendeu? Ele imediatamente percebeu, como já tinha todo o know-how, conhecimento em marketing, etc. e tal, que não ia ter como. A prefeitura mandou fechar. Então, tá bom, é para fechar. Fechou, passou a aplicar todo o conhecimento de marketing para o delivery, arrumou rapidamente ele motoboys, que era o conhecimento que faltava a ele ali, a logística de entrega, arrumou e vamos lá. Inclusive, a gente estava conversando recentemente, numa última reunião, e o maior problema, o maior desafio no momento é a logística, porque você tem que despachar comida para a cidade inteira, é uma cidade de médio porte, e organizar isso é muito complicado. Mas está super bem, entendeu? Bateu inclusive o recorde agora o Dia das Mães. O Dia das Mães, que é um dia de movimento muito grande, né, historicamente, para restaurante, todo mundo levava, né, antigamente, igual a gente falar antigamente, levava as mães no restaurante, tal. Não dá mais para fazer isso. Então, um monte de gente pediu comida pelo delivery dele, a comida saborosa, tem qualidade, todo mundo na cidade já conhece. E aí ele bateu recorde entregando o delivery, coisa que ele não fazia no presencial. Faturou mais no online do que no presencial. Então, é esse tipo de coisa, você encarar a situação como uma oportunidade. Enquanto isso, com certeza, tem restaurantes bons na cidade lá fechando, entendeu? Tem restaurantes que não conseguiram, e agora o que eu faço? Está nesse e agora o que eu faço? Está dando os primeiros cliques lá pelas redes sociais, para começar a entender como é que funciona. Quem for mais rápido, quem for mais sagaz e quem realmente dedicar mais horas, ele está falando de dedicação, suor, né? Ou, de repente, contratar profissionais que saibam o outro caminho, né, para poupar recursos, para encurtar, né, essa jornada. Então, realmente tem oportunidade e tem muitas. Agora, nós temos aqui também empresas que já estavam no online. As empresas que já estavam lá, já tinham e-commerce, a gente deu um pouco não foi sorte, né? Porque a gente já estava se preparando, a gente já estava vendo o online como uma tendência. E aí, muitas das empresas que a gente tem aqui, que a gente administra, já estavam no online. E todas elas, sem exceção, estão batendo recordes de venda. Recordes, mas recordes de venda. É impressionante, entendeu? Por quê? Porque a concorrência fechou. Então, você tem um espaço gigante de mercado. Imagina, você ia comprar alguma coisa perto da sua casa, entendeu? E agora não existe mais, aquilo está fechado, não tem como você comprar. Você entra na internet e é forçado a comprar. O governo mesmo, com o auxílio emergencial, que eu citei, que é uma das coisas que a gente está acompanhando aqui, está forçando as pessoas a ter um aplicativo, a se bancarizar. Então, assim, é uma forçação, 50 milhões de pessoas já receberam auxílio emergencial também, é uma forçação de barra para que todo mundo vá para o online. Eu acredito que isso é sem precedente, né?
Como, por exemplo, você fazer uma compra de supermercado pelo celular. Você passar lá uma lista de compras pelo WhatsApp para o supermercado. Veja bem, nossa, que louco isso. Aí, de repente, você faz e funciona, chega na sua casa, e aí você pensa, bom, vou fazer isso agora para sempre. Por acaso você pensa em um dia de novo ir lá naquele processo desgastante de ir no mercado, buscar seus produtos nas gôndolas? Não, você vai passar a lista agora para sempre, você não vai voltar atrás. Então, algumas dessas mudanças elas vão se consolidar ad eterno, entendeu? Não é algo para agora. Inclusive, se você faz a sua compra pelo celular, você descobre que é mais barato, você não fica shopping, né? Aquela coisa de andando pelo supermercado, e aí você compra uma coisa ou outra desnecessária. Não, é uma lista ali e pronto, você repete, Ctrl+C, Ctrl+V, repete aquela lista todo mês. E Né? hoje em dia ainda tem fila, né? Hoje em dia, além de você ainda tem que ficar na fila para conseguir entrar no supermercado. E aí o mercado que se adaptar a isso, ele também ganha, olha só, mais um negócio que poderia ganhar. Se o seu mercado, você está assistindo aí, tem um mercadinho, uma mercearia, faça isso o quanto antes. Por quê? Porque a sua concorrência, talvez, é muito complicada a logística disso. Mas quem falou que vai ser fácil? Né? É complicado. Imagina um cliente te passando lá uma lista com 50 itens e ainda por cima te perguntando qual é o mais barato? Isso e aquilo, qual o preço? Você tem que atender isso. É bem complicado. É um processo lento, é um processo desgastante, mas você vai fidelizar esse cliente. Da segunda vez que ele for comprar, ele já tem uma lista. Você pergunta, é só repetir a lista? Sim, só tira isso, isso, isso que eu já tenho muito aqui em casa. E você repete. Então, esse cliente, ele não tem mais, por exemplo, o poder de comparar preços que ele tinha antes. Ele ia no mercado, agora ficou mais difícil. Então, ele já confia em você, é a mesma lista. De repente, as suas margens ficam até maiores do que era até então. Ou você acha que ele vai entrar e passar a lista toda para você calcular, depois entra no outro mercado, passa a lista toda para o outro, e para o outro, desce o mercado, para no final de contas ele diz de onde vai comprar? Provavelmente não vai ter todo esse trabalho. Então ele vai comprar com você, porque você entregou direitinho, atendeu muito bem, você vai fidelizar o seu público. Né? Agora, multiplica isso em escala maior. Quantos clientes você pode fidelizar desse jeito? Estou falando do supermercado, mas se você é para o restaurante, serve para uma série de outros negócios, e se conseguir fazer essa transição rápido, com sagacidade, na frente dos concorrentes, vai conseguir sobreviver, vai conseguir ultrapassar essa crise e vai conseguir vida eterna para esse tipo de negócio. Agora, o que ficar perplexo, desesperado, com medo, estagnado, esse realmente vai ser engolido, porque, de fato, não há como negar, a crise veio para levar muitas empresas à falência. É o que vai acontecer. Muitas empresas, muitos empresários, é triste dizer isso, realmente vão falir ao longo desse processo, porque ele está se mostrando um processo muito mais longo do que era inicialmente cogitado. Né? E é interessante o que você está falando, é que a pessoa não precisa se preparar e contratar um aplicativo e desenvolvedor e tudo mais. Ela pode começar a fazer aquilo que está à disposição dela, que é o WhatsApp, que é uma lista pela internet. E daí a pouco ela vai conseguindo retomar vendas e investindo nisso e melhorando. Assim, nesse aspecto, talvez o ótimo seja inimigo do bom, né? Se você quiser fazer aquilo que está lá na frente, às vezes você não consegue fazer nem o mínimo que você poderia fazer, que está nas suas mãos já. Uhum. Perfeito. E, bom, Thiago, mas eu não tenho um site. Cria um. Mas enquanto você cria um, por que você não está, por exemplo, se mexendo nas redes sociais? As redes sociais não exigem criação de site. Mas porque eu não sei mexer. Ué, aprende, essa é a hora, entendeu? Então, assim, é o que eu disse, é a mentalidade. Se você está disposto a enxergar o desafio como uma grande oportunidade para sair do outro lado maior, é fácil falar isso? É fácil falar isso. Eu estou distância, não estou aí na sua realidade, mas se você enxergar tudo como um grande problema e motivo para não fazer, motivos para não fazer nós temos um monte, né? Um monte. Mas motivos para a gente fazer, a gente só tem um. Né? O seu sucesso, a gente está falando da sua vida, do seu sucesso, da sua empresa, do seu futuro. Esse é o seu único motivo. Então, é realmente dobrar as mangas e partir para cima, porque, de fato, a crise não vai perdoar. E o governo vai seguir ajudando por algum tempo. Essa liquidez que o governo está injetando no mercado, ela é, sim, temporária. Vai chegar uma hora que, bom, não vai dar para salvar todo mundo. Isso vai ser claro, vai ficar evidente. E aí, nessa hora, realmente só vão sobreviver aqueles que tiveram nesse gap, nessa lacuna de tempo agora, velocidade, rapidez, dedicação, noites de insônia, noites viradas no computador tentando entender como é que funciona aqui, investimento, de repente, eu não tinha uma câmera para fazer a live, a reunião, vai ter que comprar uma câmera, vai ter que comprar um notebook, investimento nesse sentido, preparo para que você possa encarar a nova realidade.
Mas as pessoas vão continuar consumindo, as coisas vão continuar funcionando. Acredito que em menor escala, algumas coisas vão deixar de existir, né? Acredito que sim, algumas atividades vão ser extintas, porque a realidade é diferente, a nova realidade, o novo mundo é bem diferente, mas tem espaço sim para todo mundo. Você já viu algum estudo em relação ao Brasil? Você citou um estudo dos Estados Unidos, que o ápice da crise lá seria em fevereiro, março de 2021. No Brasil, você já viu algum estudo ou você tem as suas apostas de quando é que nós chegaríamos nesse ápice? O crash dos Estados Unidos, ele é fevereiro e março por conta de condições específicas de lá, né? Porque, por exemplo, lá nós temos a eleição esse ano e até o momento ninguém falou de adiar a eleição dos Estados Unidos, a eleição presidencial. Então, o que o Banco Central vai fazer, né, o Federal Reserve lá dos Estados Unidos, é injetar dinheiro na economia para garantir liquidez o máximo possível e passar, né, uma sensação de conforto, de que, bom, está tudo bem, vai melhorar, vamos lá, levar uma mensagem de otimismo, porque tem interesses políticos, né, na coisa. Inclusive, muita guerra política, a gente fala de problemas políticos aqui, temos um monte, né, de sobra, mas lá também nós temos, a gente consegue visualizar essa pressão, né, essa tensão política. Então, assim, é fevereiro e março por conta dessas condições específicas dos Estados Unidos. Mas se a gente faz o pressuposto que a gente está falando da maior economia do mundo, que vai levar um monte de economia junto, então a gente vai estar junto nessa jornada. Acredito que esses prazos são casados, entendeu? São casados porque... Só que aqui no Brasil a gente já tem um diferencial. A gente ainda conseguiu inventar dentro da crise que a gente está vivenciando uma crise política, né? Uma crise política que, enfim, dispensa comentários. A gente tem duas coisas simultâneas, né? A crise, a pandemia, a questão da saúde. 3, né? A questão da financeira, a questão da economia. E para cereja do bolo, a gente ainda tem a crise política. É verdade. E em relação a essas medidas do governo, você acabou de citar, por exemplo, uma hora o governo vai ter mais liquidez. Então, assim, eu acho que se eu tivesse que dar um... Sim. Não, estou te escutando, tem um delayzinho enquanto eu falo, tem um delayzinho. Pode falar. Você pode continuar, você falou que se tivesse que dar um prazo. Você quer que eu bata o martelo, né? Então, assim, quem mexe com planejamento financeiro adora o prazo, né? E assim, acho que a angústia de muita gente é essa, assim, até quando? E como que eu planejo sem prazo? Isso é complicadíssimo. Então, é bem legal você ter falado isso, porque é o seguinte, eu acho que o maior ensinamento que a crise está passando, eu falei dessa questão da mentalidade, etc e tal, a maior lição que a crise está nos passando, isso parece bem claro, é o fato de que a gente precisa ver o hoje. Quando eu falo assim, você precisa se esforçar, você tem que ver hoje, você tem que trabalhar hoje, você tem que fazer as coisas para hoje. E a gente é forçado não só no trabalho a viver hoje, como também a viver hoje com a família. Você agora está sendo, entre aspas, muitas pessoas que viam os familiares 1, 2 vezes por semana, ou rapidinho no dia, de manhã, saiu a esposa, os filhos estavam dormindo e voltava de noite, estava todo mundo dormindo de novo. Então agora está sendo todo mundo forçado a conviver, né? E a se ver mais, então viver hoje. A questão de viver hoje está muito claro na crise. E aí por isso, inclusive, que a gente não consegue planejar. Mas aí, já que a gente não consegue planejar, a gente não consegue enxergar o horizonte daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, a gente realmente tem que levar isso muito a sério, viver o hoje. O que dá para fazer hoje? Amanhã muda tudo, tá bom, mas eu fiz o que tinha que ser feito hoje. Você terminou o dia com a sensação de que missão cumprida, a missão do dia foi cumprida, ótimo. Então amanhã vamos lá para uma segunda missão, claro, né, analisando as condições de fora. Agora, se eu tivesse que dar um número, eu seguiria tranquilamente essa previsão para os Estados Unidos, com um pouquinho de delay em relação ao Brasil. Então, se os especialistas já estão falando em fevereiro e março, o crash, não é a questão da saúde, tá? É o crash, porque você vai empurrando com a barriga, né, injetando dinheiro no mercado, vai segurando, chega uma hora que a conta chega. Então, a conta para ele, segundo alguns economistas lá, um grupo de economistas lá, vai chegar em fevereiro e março. É o momento que a gente tem o ápice da crise econômica. E aqui para a gente vai ser mais ou menos isso, um pouco de diferença, né?
mas vai ser junto. Provavelmente vai ser junto, porque a maior economia do mundo vai puxar as outras economias para esse período. E não só vai ter os Estados Unidos, vamos ter os Estados Unidos, vamos ter a Europa também, provavelmente junto. Como eu disse, até os países que eram exemplos hoje de isolamento, que estava dando tudo certo, agora eles estão tendo que endurecer. Eu li uma reportagem hoje da Coreia do Sul, que era o auge, o concurso, né, do isolamento, tudo dando certo, o povo realmente muito mais disciplinado que aqui, né, um pouco mais frio, não tem esse calor humano igual o brasileiro, de abraçar, de apertar, etc. E tal. O povo lá segue direitinho as regras, e eles falam, não, vamos ter que endurecer, porque agora aumentou um pouco aqui dentro. Então, pensa, se a Coreia do Sul está falando isso, então o negócio não é sério, o negócio vai e volta e vai se estender por um bom tempo. Vamos ver, vamos seguir acompanhando, mas é isso aí. Eu acredito que a conta, a fatura vai chegar realmente no início do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem. E falando especificamente dessa conta chegar, isso é uma outra dúvida que os pequenos empresários acabam tendo também. A gente está vendo nesse momento algumas medidas de auxílio, tanto para os MEI, né, tanto para a pessoa física, esses auxílios emergenciais, mas tem também as possibilidades de para o empresário, o pequeno, para o médio empresário, porque é a medida que eles têm de ajudar para que menos emprego, menos demissões e para que as empresas realmente consigam se manter injetando dinheiro através de empréstimo. E aí vem sempre aquela questão, qual é o momento ideal para eu pegar um empréstimo? A gente está vendo hoje, por exemplo, que as taxas de juros estão baixas, a gente está acompanhando aí a questão da Selic, há já uma previsão de que essa Selic caia mais ainda na próxima reunião do Copom. Há ofertas de crédito, muitas delas não estão tendo certa dificuldade de chegar na ponta, mas estão chegando, eu acho que estão chegando lentamente, mas eu já tive notícias aqui de clientes nossos que já estão conseguindo ter acesso a essas políticas de crédito que o governo está colocando. Só que eu já escutei de clientes meus perguntando assim, por enquanto está dando para me virar, mas eu tenho medo de não pegar agora, por exemplo, e daqui a 2 meses, se as coisas mudarem demais e eu não conseguir me virar, eu não ter a oportunidade do crédito ou eu ter uma taxa de juros muito mais alta. Então, o que dizer para esse pequeno empresário que, de repente, tem um crédito potencial na mão, mas não sabe se pega, até pela própria incerteza. Eu vou adquirir mais uma dívida nesse momento? O que você pensa desse assunto em específico? Eu penso que dinheiro na mão é dinheiro na mão, entendeu? Então, se você tem, sim, o oportunidade de pegar um empréstimo, pegue o empréstimo. Claro, faça isso de forma consciente. E tudo que eu falei, lembre-se de tudo que eu falei antes, você precisa se adaptar, você precisa correr atrás, você precisa fazer a sua empresa se adaptar à nova realidade, você precisa, como empreendedor, que é o cérebro da sua empresa, fazer as coisas acontecerem, mesmo nesse cenário. Há soluções, há oportunidades, você precisa encarar isso. Então, tendo isso como premissa, você vai pegar o empréstimo e vai trabalhar para que a sua empresa se adapte a essa nova realidade. E aí, se você se esforça, se você coloca o seu time para se esforçar, a chance de você ter sucesso é enorme. E vai passar por esse período de crise, independentemente de altos e baixos, da questão de saúde, a coisa vai funcionar, né? E você vai se adaptando dia a dia. Mas, então, eu sugiro que pegue esse empréstimo, se tiver uma taxa evidentemente interessante, né? Não vai pegar, pelo amor de Deus, nesse cenário, um empréstimo de 4%, 3% ao mês. Vai pegar um empréstimo lá do BNDES, 1%, 1,14%, 1,22%, 1,5%, 2%, né, ao mês. Pega um empréstimo desse tipo. Isso vai fazer com que a sua análise de crédito caia um pouco, porque não, essa pessoa, esse empresário, essa empresa já tem um grau de endividamento. Né? E o Banco Central, né, as instituições financeiras são obrigadas a comunicar ao Banco Central, eles sabem quanto a pessoa está devendo no total. Se acontecer de rolar uma nova linha de crédito melhor, você paga a anterior, libera limite e pega um novo empréstimo. Não tem problema nenhum, troca um empréstimo mais interessante pelo outro. Agora, uma coisa é certa, ficar descapitalizado nesse momento nem pensar, entendeu? A gente vai assistir em breve uma nova onda, a onda de barganhos. Então, vai acontecer. Então, eu citei com você aqui antes, por exemplo, nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas, por exemplo, uma pessoa que é dentista, o dentista está impedido de trabalhar. Então, você pensa, esse dentista ele tem lá uma vida boa, ele tem lá uma casa, um carro, bacana, mas ele também tem dívidas, ele tem contas a pagar. E essa pessoa tem uma reserva, ok, será que essa reserva vai durar? E será que ele tem reserva mesmo?
Então ele começa a botar o carro para vender. Aí eu te pergunto, quem que compra esse carro na crise se ninguém anda de carro quase? Né? Então esse carro vai ter um valor baixo, ele para conseguir vender vai ter que botar o preço lá embaixo. Imagine várias pessoas pensando igual eu estou falando. Então, uma oferta enorme de carros usados no mercado. Então, o preço das coisas tende a cair para carros, para imóveis. É um período, por isso que se fala tanto de deflação, né? Quando o preço das coisas caem de um modo geral. Porque tem oferta, as pessoas precisam de dinheiro. Agora, se você está nesse momento, nesse cenário, com dinheiro, emprestado ou não, você está com dinheiro, quem que manda? Quem manda é quem tem dinheiro, entendeu? Por isso, inclusive, que o Banco Central estava... Eu vi uma coisa interessante, gravei um vídeo, inclusive, a respeito, que o Banco Central pediu para que a Casa da Moeda trabalhasse em regime de urgência para imprimir dinheiro. Por que será que o Banco Central está pedindo para a Casa da Moeda imprimir dinheiro? Está pedindo para a Casa da Moeda imprimir dinheiro. Tem a questão do auxílio emergencial, né? Muita gente ganhando dinheiro físico, novamente, mas tem muita gente nesse momento que transformou suas reservas em dinheiro, porque tem o dinheiro. Estou com dinheiro aqui em casa. Então, há uma carência, né, uma chance de carência de notas, de cédulas, porque as pessoas estão estocando dinheiro para passar a crise. As empresas estão estocando, não tem mais aquela circulação de dinheiro que tinha quando o comércio estava funcionando normalmente, né, que o dinheiro ia para o sistema bancário, voltar para o comércio, voltar para a mão das pessoas. Essa circulação ela foi interrompida, né, ou prejudicada. Então, você tem coisas inusitadas acontecendo, falta de dinheiro, falta de cédula. Aí o Banco Central pedindo para a Casa da Moeda trabalhar em regime de plantão e tal, urgência, para conseguir fabricar dinheiro, porque está faltando, pode faltar, não está falando, pode faltar moeda. Então, por quê? Porque as pessoas, os mais precavidos, né, perceberam isso, então as empresas e pessoas físicas estão guardando dinheiro, esperando ali, por precaução, né, para passar ali esse período com as suas famílias, suas empresas e tal, pelo menos essa crise diminuir, né? Para que possa voltar a gastar, para que o dinheiro possa voltar a circular normalmente. Mas é uma tendência. Então, se você tem a oportunidade, se você não tem dinheiro nenhum, se você tem a oportunidade de ter dinheiro, faça isso. Isso aí não há dúvidas. A grande questão que fica, o trade-off, assim, a questão crítica que fica é qual empréstimo? Será que esse é melhor que o outro? Não sei o quê. Aí eu já disse, se você tem um na sua frente e ele é interessante, pegue. E se vier um outro, converse bastante com o gerente da sua conta, desenvolva um relacionamento. O ideal é até que você tenha um relacionamento prévio, né? Se desenvolver um relacionamento agora, ficou meio complicado. Mas paciência. Converse bastante com ele. Se surgir uma nova oportunidade, você paga o velho, deixa o dinheiro ali guardado. Também não vá, pelo amor de Deus, usar esse dinheiro para pagar custos fixos. Né? Só o básico reduz o máximo. A Camila já explicou no primeiro vídeo, né, Camila, da série, como você falou, muito bem essa questão do supérfluo, corta bastante isso aí, reduz o máximo e vai evitar o máximo usar esse dinheiro de empréstimo para custos fixos. Vai gastar, vai investir ou gastar realmente só com aquilo que for essencial, porque senão você vai ficar sem dinheiro, sem empréstimo, negativado, protestado, aí, nossa senhora, aí a tempestade perfeita se formou. Com o dinheiro em mãos, você sabiamente, né, com muita sabedoria, você vai decidindo o que fazer, mas pense 10 vezes antes de deixar cada centavo da sua reserva ou desse empréstimo sair do seu bolso. E você acha que essa oferta de crédito e os juros nesse patamar ainda dura alguns meses, ou você acha que daqui a pouco nós vamos ter um efeito rebote aí, de começar, isso tudo que está sendo colocado em oferta, de repente o governo vai aumentar o imposto e para pegar a parte do que ele está concedendo nesse momento, e os bancos também vão aumentar, né, vai ter uma alta de juros para poder recuperar aquilo, porque tem várias coisas, por exemplo, bancos fazendo suspensão de crédito dessas parcelas aí de 2, 3 meses sem juros. Tem outros que estão sendo banco a banco. Então, assim, tem alguns bancos que realmente estão colocando a mão aí na sua rentabilidade para colaborar nesse momento. Outros nem tanto. Tem bancos que realmente não conseguem. Cooperativa de crédito, por exemplo, é uma que está sendo extremamente difícil até de repassar essa concessão aí, porque eles não têm muito lastro. Né? Eles têm que também ter a garantia deles diante do Banco Central. Então, eu acho que a probabilidade de a gente ter um aumento de juros é muito pequena, entendeu? Muito pequena mesmo. Já baixou, tinha que baixar, boa parte do capital estrangeiro que estava aqui saiu, não é interessante ficar aqui com 3% no risco Brasil que a gente tem.
pandemia, com crise política, com crise econômica, tudo junto, a tempestade perfeita aqui. Então, eu acredito que o investidor estrangeiro saiu, boa parte já saiu, e, inclusive, isso está lá refletido no valor do dólar, né? O valor do dólar está absurdamente alto. Qual o lado bom disso? O lado bom é que isso vai beneficiar as exportações brasileiras, por incrível que pareça, né? O dólar é muito alto, grãos e coisas que o mundo continua importando aqui ficarão muito baratos e atrativos para o mundo, né, de modo geral. Então, tem também um efeito colateral positivo, se é que pode assim se dizer, né? Mas eu não acredito de fato que os juros vão aumentar no curto prazo, muito pouco provável. A gente vai ter um cenário de deflação e se o governo resolver cobrar juros e botar o balde aí nesse sentido, aumentar juros e cobrar os impostos e todo o resto, como você disse, bom, o que vai acontecer é que ele vai falir de vez, né? Vai matar de vez as empresas que ainda estão respirando ali com a ajuda de aparelhos. Então, acho muito pouco provável que aconteça esse tipo de coisa. Só que, como eu disse, o cenário é muito incerto. Então, é realmente trabalhar um dia por vez, focar no hoje, qual é a missão de hoje. Se a gente ficar tentando adivinhar o que vai acontecer daqui uma semana, daqui a um mês, está muito difícil. A coisa muda amanhã, entendeu? Amanhã já vem uma nova medida, já muda completamente, o número de mortos cresce, aí as pessoas ficam mais inseguras ainda. Então, assim, é impressionante. A gente não tem, de fato, a gente tem que ter clareza disso. A única certeza que a gente tem é que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Entendeu? E uma vez que você não sabe o que vai acontecer amanhã, só lhe resta o quê? Focar no presente. Essa é a lição número 1 da crise, na minha humilde opinião. Entendeu? É realmente fazer com que as pessoas vivam agora, hoje, o que tem para hoje. E aí, aos pouquinhos, à medida que essa nuvem, né, que a gente tem, essa névoa, ela for se dissipando, a gente começa a planejar um pouco mais, um horizonte um pouco maior. Eu tenho exemplos de empresas que estão, nesse momento, um dos principais custos fixos dela é exatamente parcelas de empréstimo. E nesse momento, com a crise, né, e oferta de crédito e crédito mais baixo, a gente está conseguindo alongar parcelas de crédito, pegar crédito com carência, por exemplo, e aí diminuir esse custo fixo. Então, assim, claro que tem custo pessoal, custo lá de insumos, mas tem uma parcela significativa de empréstimo. Então, eu até gravei um vídeo esses dias sobre isso, orientando as pessoas que, mesmo as que já entraram na dívida com parcelas altas de empréstimo, com algum endividamento, que procure se tem alguma taxa melhor, alguma oferta melhor, para tentar reduzir isso, e aí, no que reduz, segurar o dinheiro do caixa. Não é também pegar um outro dinheiro e já pegar ele todo e passar lá para frente e ficar sem nada, depois correndo risco, inclusive, de não ter como pagar a parcela, né? Exatamente. A gente tem situações aqui que a gente está trocando um empréstimo caro antes da crise com um empréstimo pelo empréstimo novo, com maior valor, mais capital e com juros muito mais interessantes. Então, você pega um empréstimo do BNDES, é 1 ponto alguma coisa, 1,3, 1,4, varia um pouquinho, dependendo do banco, mas esse empréstimo é bem mais interessante do que o que você tinha de repente na carteira de 3%. Então, você troca, mata aquele empréstimo e fica com esse aqui. Mas sempre lembrando, com o capital sobrando, tem que sobrar dinheiro, você precisa ter dinheiro na mão para você ter um pouco mais de calma para poder decidir. Se você não tem dinheiro nenhum e você se depara diante dessa situação que a gente está vivenciando, a situação realmente tensa, né? E aí, o que eu vou fazer? Não tenho dinheiro, não consigo pensar 2, 3 dias para frente porque simplesmente eu não tenho dinheiro, né? E aí você vai ficar negativado, protestado, etc e tal, fica muito mais difícil. As portas se fecham, fica muito mais complicado. Então, é preservar o seu nome, trabalhar com muita clareza em relação aos custos, tem que reduzir os custos, porque você precisa ganhar tempo. É uma briga por tempo, por ganhar tempo. Então, tenho dinheiro na reserva e eu já sei que essa minha reserva, do jeito que eu me preparei aqui, dura por X meses. Então, tá. Então, vamos vivenciando aqui um dia de cada vez, aprendendo do online, adaptando o seu negócio. E aí os dias vão se passando, você vai ganhando, de repente aquilo, a sua primeira previsão, a previsão mais pessimista era, bom, a minha empresa tem 2 meses de vida desse jeito. Aos poucos você começa a ganhar faturamento do outro lado, na outra ponta, começa a aprender, começa a pegar o jeito, de repente você consegue equilibrar os pratos de novo, ganha 3 meses de vida, 4 meses, quem sabe até chega um ponto em que você se equilibra. Como eu disse, existem empresas batendo recorde de faturamento nesse exato momento, e não é porque eu vendo, tem aqui, né, eu vendo álcool gel, né, empresa de cosméticos que se adaptou e está fabricando álcool gel, botou a linha de produção inteira para produzir álcool gel.
ótimo, né? Outra, respirador. O respirador está em alta, né? Enfim, os governos desesperados comprando respiradores. Mas não precisa ser necessariamente desse nicho. Se você até é um restaurante que foi obrigado a fechar, tem gente sim surfando essa onda e faturando mais, batendo recorde de venda. E a gente está vendo isso que eu estou falando, não é teórico, eu estou vendo isso na prática. Não estou falando de uma coisa assim, você está falando aí, talvez, um caso ou outro. Não. Uma cidade de 200 mil habitantes, salvo engano, tá? Posso estar falando besteira de 100, 200 mil habitantes, com um restaurante batendo recorde de venda pelo delivery. E não é preço baixo, não é preço popular. Entendeu? Então, assim, é isso. Tem espaço, é uma questão de consciência, uma questão de mente, né? Você realmente está disposto a encarar o desafio, a entrar na chuva mesmo para se molhar e fazer acontecer. Se você já parte da premissa que você não vai conseguir, que está muito difícil, bom, nas duas situações você vai ter razão, né? Tem até um ditado popular. Se você acha que vai conseguir ou se você acha que não vai conseguir, em ambas as hipóteses você vai ter razão, pode ter certeza, você vai ter razão. Você vai conseguir ou não conseguir, dependendo do que você acha lá atrás, no ponto de partida. Tiago, você tinha falado de um empréstimo que estava para sair, talvez essa semana. Já teve alguma notícia nova sobre ele ou ainda está muito embrionário? Então, vamos lá. Novidade. O que a gente tem essa semana? Provavelmente essa semana tem que sair porque está na mesa do Bolsonaro, isso já foi aprovado no Congresso, e ele tem que sancionar ou não, ou vetar. Nós temos essa semana o prazo para a decisão dele em relação a uma lei de empréstimos, né, que já passou pelo Senado e pela Câmara, voltou e finalmente saiu, está na mesa dele, que é um empréstimo de 5% ao ano, 30% daquilo que você faturou nos últimos 12 meses. Então, se a sua empresa, isso faturou mesmo, né? Com nota, nada de caixa 2, a nota. Então, assim, você faturou durante 12 meses 1 milhão, pois é, você vai poder pegar um empréstimo de 300 mil reais, 30% daquilo que você faturou, comprovado, a uma taxa de 5% ao ano. 3 ponto alguma coisa, que agora já até caiu, é Selic mais 1 ponto alguma coisa, que é o spread bancário. O banco vai ter um spread tabelado pela primeira vez na história. O banco vai poder conceder empréstimo, mas o valor. E esses recursos são 80% da União e 20% do banco. No caso, os principais bancos que estão falando é Caixa Econômica do Banco do Brasil, mas acredito que outros bancos venham a aderir a essa ideia, essa proposta. Mas aí, 5% ao ano já é melhor do que o que a gente tinha até então do BNDES. E é um empréstimo, ao que tudo indica, compulsório. Então, assim, não é opcional, o banco vai ver. Né? Se você realmente tiver o nome limpo, etc, o banco vai conceder, porque o recurso é do Tesouro. Bem objetivo. Esse que fez para a folha de pagamento, né? Esse da folha de pagamento foi mais ou menos assim, meio compulsório. Se você estava com faturamento acima de 360 mil, você estava em nenhuma restrição, você estava elegível a esse empréstimo. Só que isso foi a primeira regra. Segunda-feira, eu tive a notícia de que eles tiraram a exigência da CND para aquisição desse empréstimo da folha de pagamento. Então, assim, mesmo as notícias as primeiras que saem, daqui a pouco eles vão vendo que algumas empresas precisariam e estão tendo dificuldade, então vão flexibilizando. Então, esse, de certa forma, ele foi bem mais tranquilo, esse da folha de pagamento, do que outros empréstimos que estão aí. O do BNDES, por exemplo, ainda é meio que conto de fadas, assim, não chega facilmente na ponta, não. É, mais difícil mesmo, realmente. Então, tem esse... E tem outras coisas sendo debatidas, né? No momento que a gente não sabe exatamente quando que vai sair, mas o Paulo Guedes já deu várias vezes a entender que, se for necessário, nós daremos liquidez eterna. Liquidez eterna, basicamente, é injetar quanto dinheiro for necessário no sistema, realmente, se for necessário, ligando lá, literalmente, as impressoras, para as impressoras imprimirem dinheiro. Né? E, ao contrário de outras vezes, né, o que a gente tinha antes? Quando o governo imprime dinheiro, a gente tem inflação, né? Muito dinheiro sobrando, as coisas aumentam de preço. Tem mais dinheiro tem mais oferta de dinheiro do que demanda do dinheiro. E o que a gente está vendo é uma situação curiosa. O governo imprime dinheiro, ou pode imprimir dinheiro, e não necessariamente a inflação vai aumentar, porque as pessoas estão consumindo menos. Né? Você pode ter dinheiro e não necessariamente a gente tem inflação. Pelo contrário, você pode ter mais dinheiro sendo impresso, não circulando, mais dinheiro sendo impresso, e um fenômeno curioso de preços caindo.
caindo em relação ao dinheiro. É uma situação diferente, totalmente diferente, nunca passamos por isso, né, na história. E vamos ver. Mas sempre focando no presente, gente, pelo amor de Deus, foquem no presente. Hoje, que eu faço hoje, porque se você ficar consumindo as notícias que a gente vê por aí, e tem notícias para todo gosto, normalmente elas são catastróficas, elas tendem muito mais ao pessimismo, porque está todo mundo inseguro diante da situação, é natural. Até os jornalistas que criam as matérias, que escrevem, etc. e tal, a mídia de um modo geral, está pessimista, porque ninguém enxerga um palmo na frente do nariz, não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, vai fazer o que diante disso? Como é que vai planejar, né, que é a nossa crise aqui? Como é que a gente planeja diante disso? É muito complicado. Então, haja com precaução, né? Dê um passo atrás, faça o empréstimo se for necessário, troque por outro empréstimo melhor, compulsórios, fique com capital, fique posicionado bem com capital, porque quem tem dinheiro ao longo da crise é rei. E no final da crise, se você tem dinheiro ainda, se sobrou dinheiro, aí você é vossa majestade, porque realmente, no final da crise, o que a gente tem é um monte de gente falida, né? Qual o resultado de uma crise normalmente, historicamente falando? Um monte de gente falida, né? Muita gente quebrada, e aí vem você e aparece com dinheiro. Quem que vai mandar, né? Então, é isso. Se você soubesse se organizar financeiramente para sobrar dinheiro, e no meio do caminho, quem sabe, se dedicando bastante, consiga até ganhar dinheiro no meio da crise, aumentar as reservas, olha só, maravilha. Você pode sair na outra ponta muito, muito mais forte. Sair na outra ponta como comprador, né? Agora está na hora de ir às compras. Inclusive, eu vi o Setúbal, né? Um dos donos lá do Itaú, falando uma entrevista falando que o Itaú se prepara para ir às compras. O que quer dizer com isso? Basicamente vai ter gente quebrando no meio do caminho, e sim. O Itaú, ele deixou bem claro, em outras crises, comprou, fez operações fantásticas e hoje inclusive tem muito lucro dessas operações que fez em outras crises. Eles estão preparados, se preparando para que, surgindo oportunidades de mercado, eles comprem outras empresas e cresçam mais ainda. No final, depois que passar a crise, eles são maiores do que são hoje. Serão maiores do que são hoje pelo planejamento deles. Então, atento às oportunidades de mercado. É isso que a gente tem que fazer. Se posiciona com dinheiro, muita precaução, muito cuidado, trabalho no dia a dia para tentar equilibrar ali, alcançar o ponto de equilíbrio no online, que é possível, não venha falar que não é possível, que não dá, é possível, né? É de cabeça isso. Então, mente, totalmente dizer que é possível, falar que é possível, se você estiver realmente disposto a se dedicar, você vai conseguir. É possível sim. As pessoas Não têm é fácil. a sensação, Thiago, de que o dinheiro parou de existir. Mas ele não parou de existir, né? Ele está represado, ele está retido em algumas mãos, mas ele está aí. Então a gente tem que criar meios de acessá-lo. E tem meios, basta ser criativo e persistir e investir nisso, que alguma saída tem. Porque o dinheiro, ele não teve um incêndio que queimou o dinheiro, ele está aí, está concentrado em algumas mãos que não a de quem está ali naquele momento falando que não tem dinheiro. Mas ele pode vir para nossas mãos, basta a gente ter os meios. Exatamente. E aí você tem umas coisas engraçadas, né? Que a gente pensa assim, com relação à crise, imagino que as pessoas vão comprar o quê? Arroz, feijão e ovo. Sei lá, nem carne, porque sei lá, a carne de repente está cara. Então todo mundo vai comprar o básico para ficar quietinho, para passar a crise. E na verdade, o que a gente vê é setores como por exemplo, o setor fast food, vendendo pela internet, vendendo bem, batendo recorde de venda. Você vê setores como, por exemplo, o setor de decoração. Não, quem vai pensar em decorar casa? Pois está batendo recorde de venda. Então, assim, não tem isso. As pessoas seguem gastando, só que agora elas vão ter que direcionar esse ímpeto por consumir por outros canais. O canal de venda que a gente tinha era o físico, as pessoas iam tradicionalmente nos comércios e tal. Elas vão continuar indo à medida que as cidades afrouxam e fecha de novo, afrouxa, o isolamento fica nesse pêndulo, né? Vai continuar tendo, sim, um apelo o físico, vai continuar existindo, muito menos do que antes, e vai, aos poucos, se concentrar, porque, como eu disse, as pessoas estão sendo forçadas a mexer na internet. Até aquela pessoa mais humilde, para ela receber o auxílio emergencial do governo, ela tem que ter um celular, ela tem que instalar um aplicativo, ela tem que aprender, dar o jeito dela para conseguir receber o aplicativo. Aí ela vai receber no caixa eletrônico direto? Não, ela tem que gerar um código no aplicativo. Então, assim, não tem saída, né? Para você sobreviver no meio da crise, você vai ter que se adaptar de algum jeito ao online.
E aí, à medida que as pessoas ganham essa afinidade com o mundo online, descobrem que podem mexer pela internet, que elas podem comprar pela internet, que legal, o produto chega na minha casa mesmo. Então, isso vai ficando cada vez mais normal. É o novo normal. O novo normal é esse. As pessoas... Camila, me diz a verdade, você consegue imaginar, no curto prazo, alguém indo num show de rock? Você consegue imaginar, no curto prazo, daqui a coisa de 2 meses, as pessoas indo no cinema e lotando uma sala de cinema? Isso é muito pouco provável. Isso pode acontecer de novo. O carnaval, né? Que a gente vê o carnaval, todo mundo na folia, todo mundo. É difícil acreditar que isso vai acontecer. E se acontecer, vai ser em menor escala. Isso é fato. Vai ser em menor escala. Se vai ser em menor escala, a demanda para o físico vai mudar, vai ser menor. Eu acho que é muito Fato é mais que apropriado. enquanto a gente não tiver uma vacina e essa vacina for acessível a todos, porque uma coisa é ter a vacina, outra coisa é isso ser produzido em larga escala e chegar em todo mundo, a vida não vai voltar ao normal. Assim, a prevenção é a vacina. E aí, na hora que sair, ainda tem o tempo da produção, de chegar em todo mundo. Quanto tempo isso vai levar? Então, a gente está falando de 2020 e quem sabe isso vai chegar em 2021 mesmo, assim. Eu duvido muito que a gente vai ter carnaval em 2021. Pois é. E se tiver, vai ser lá com os imunizados e tal, e mesmo assim depois de provar que quem já teve nunca mais vai ter, ainda tem essa discussão, será que quem teve só vai ter uma vez? A pessoa pode se contaminar 2, 3 vezes? O vírus, existem variações do mesmo vírus. Então, assim, tem uma série de discussões aí, vai partir para a área da saúde, mas realmente, assim, no horizonte de prazo, a gente tem o de hoje, que é o trabalhar muito, se esforçar ao máximo para se adaptar a essa nova realidade, adaptar os negócios à nova realidade, tem muito trabalho a ser feito. E olhando um pouco mais para frente, né, no horizonte passa um pouco mais para frente, a gente tem algumas certezas. Vai demorar mais do que as previsões indicavam no começo e não vai voltar ao seu normal, porque as pessoas elas vão mudar aos poucos por conta desse tempo, elas vão mudando seus hábitos de consumo. Então, se as pessoas vão se habituando a essa nova realidade, as pessoas vão se habituar, por exemplo, a trabalhar home office. Muitas empresas vão se adaptar. Então, assim, para que você, empresário, vamos supor que você consiga adaptar a sua empresa a trabalhar home office. Eu te pergunto, para que você vai voltar a ser o físico se você está ganhando muito bem, obrigado, no online? Para que você vai reunir todos os seus funcionários de novo, pagar um aluguel? Para quê? Por que você vai fazer isso? Você vai pagar refeição para todo mundo, vale transporte, só pelo prazer de estar todo mundo reunido, se você já conseguiu montar um negócio bem sucedido ali, e as pessoas que compraram pela internet deu certo, por que elas vão agora ir lá, só por ir lá no comércio? Então, vai mudar e quanto mais tempo isso durar, mais esses hábitos, novos hábitos vão ser consolidados. E aí não adianta você imaginar ou ficar apegado à esperança de que daqui a um mês o governo vai falar que você pode abrir o seu negócio e tudo vai voltar a ser como antigamente. Eu acho que isso aí é um sonho que já está começando a ir cada vez mais para o mundo da fantasia. Está ficando surreal imaginar isso. Está ficando cada vez mais claro que isso é uma coisa muito improvável de acontecer. Porque ainda que volte, vai ter menos movimento, seja porque as pessoas estão habituadas à nova realidade, seja porque estão com medo de sair na rua, seja porque o seu negócio mesmo, por conta das regras sanitárias, não comporta mais, por exemplo, um restaurante. Eu botava 100 pessoas. Agora tem que respeitar 2 metros para cá, 2 metros para lá. Não cabe mais 100 pessoas, cabem 20. Eu te pergunto, como é que você vai pagar o seu custo fixo com esses 20 que cabem lá agora? Entendeu? Não paga, não enche mais no almoço, e aí como é que faz? Você tem que fazer fila lá de fora para entrar. Então, assim, é complicado. Realmente é preciso se adaptar. A palavra é adaptação. E viver hoje. Então, são acho que as duas grandes lições aí que a gente tira. Gostaria de te agradecer imensamente, assim, você ter disponibilizado seu tempo, que a gente sabe que está mais do que escasso ultimamente, é o tempo. O Thiago é uma pessoa que eu confio muito, eu como trabalho aqui na Gestave, já peguei consultoria com ele de trocar ideias de como que eu vou resolver esse problema desse cliente, então a gente não se conhece pessoalmente, né, Thiago? É uma prova de que o online a gente nunca se viu pessoalmente, nós nos conhecemos pela internet e já trabalhamos juntos, agora estamos fazendo esse trabalho, essa gravação juntos. Então, assim, é possível o mundo online, é possível de fazer várias coisas que a gente nem imagina. Então, gostaria de te agradecer muito. Eu recomendo a consultoria do Thiago, assim, a gente tem um certo preconceito. Nossa, não vou conseguir pagar, vai ser caro.
mas não é um preço acessível, né, Tiago, para os pequenos empresários. Então, assim, é um cara que conhece muito de consultoria 360. O meu foco é financeiro, dele abarca todos os segmentos, as áreas da empresa. Então, assim, se você tem algum problema, até no marketing digital, você deve estar dando consultoria com relação a isso já, né, Tiago? Sim, com certeza. Estamos lá adaptando o negócio ao Google. Como eu disse, os negócios que a gente conseguiu se posicionar no online estão batendo recorde de venda. E sim, vários negócios a gente está lá no online já há algum tempo, em uma exposição. Tem negócios que estão no mar azul, no oceano azul aí, fantástico. Estão batendo recorde de venda, porque já estavam lá. Claro, a gente não fez isso pensando em crise, não tinha como imaginar que um negócio desse ia acontecer. Eles já estavam bem, indo bem, se adaptando, etc., funcionando. De repente veio a crise e acelerou as vendas, né? Porque, como eu disse, o físico deixou de existir. As pessoas tinham que comprar, foram parar. Pessoas, não só negócios que vendem para o consumidor, negócios que vendem para empresas também, né? B2B. Então, começaram a vender absurdamente. Assim, a gente ficou até assustado como é que a coisa ficou, como é que a coisa se transformou tão rápido e houve uma enxurrada de demanda. Mas, sim, a gente abraça assim todas as áreas. E o prazer é todo meu. Muito obrigado mesmo pelo convite. Tá? Muito obrigado. Uma satisfação imensa e estarei aqui para novos convites, tá? Conte comigo. Satisfação Pode toda ter minha. certeza que sim. Muito Tá obrigada, bom. Tiago. Valeu, tchau, tchau. Tchau.